Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta, já 10 horas da manhã, já tomaram o seu café gostoso, estão aí ligadinhos no Centro de Mídias para que nós possamos compreender as habilidades que iremos trabalhar hoje. Como disse, sou professor de História e estarei acompanhando com vocês no chat, na interação, essa aula de Geografia, cujo tema são os biomas brasileiros, e quem estará ministrando essa aula será o professor Antônio, que já está aqui preparado do meu lado. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos, bom dia a todos, alunos, alunas, os professores e as professoras que irão aí acompanhar essa aula sobre biomas brasileiros, que vai ser uma retomada de um assunto do 6º ano, né? Então, para vocês já começarem a se adaptar esse ano aí, 2021, ao 7º ano. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, professor Carlos? Vamos lá, nós trabalharemos uma habilidade de transição, habilidade do 6º ano, são aquelas habilidades que proporcionam a transição dos temas, dos conteúdos, que fazem a ligação aí entre o 6º e o 7º ano. Então, a habilidade que trabalharemos hoje na aula será esta que está na tela. Caracterizar os biomas, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e relacionar com os padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedológicos e biológicos. Tem um monte de palavrinha grega aí nessa habilidade. Então, a habilidade será essa habilidade que vai trabalhar os biomas brasileiros dentro aí das suas características, e a unidade temática será as conexões e escalas, o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. E para iniciar a aula de hoje, já para que vocês já possam introduzir o conhecimento, nós iremos assistir o vídeo. Preste bem atenção aí no vídeo que nós vamos passar. Olha, e a nova base brasileira na Antártica, que deve ser inaugurada amanhã, vai permitir estudos ainda mais completos da biodiversidade única que existe por lá. Vamos ver. Na ilha de Rei Jorge, na Antártica, militares da Marinha fazem os últimos ajustes para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. O novo centro de pesquisa do Brasil tem 17 laboratórios e pode hospedar 64 pessoas. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da estação. O projeto de engenharia da Comandante Ferraz foi desenvolvido para reduzir os impactos ambientais. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. Outro detalhe que chama a atenção é que o calor que os geradores de energia emitem, ao invés de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina. Toda a estação está sendo mantida a temperatura de 24 graus apenas com esse calor que antes seria desperdiçado, sem nenhum outro tipo de equipamento para produzir calor que consuma diesel. Luiz Rosa, que é professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é um dos primeiros pesquisadores que vai utilizar as novas instalações da Estação Comandante Ferraz. Ele estuda fungos que são encontrados apenas no Polo Sul. A pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos que poderão ser usados para tratar doenças como dengue e chikungunya. Aqui a gente tem uma biodiversidade alta desses organismos, dos micro-organismos. E eles têm uma versatilidade metabólica, eles produzem várias substâncias. Então, como eles estão isolados geograficamente, a gente pode ter vias metabólicas únicas produzidas por esses organismos, que podem gerar novas substâncias, ainda não descritas, que podem ajudar no combate a essas enfermidades brasileiras. O Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que possuem estações científicas aqui na Antártica. Esta presença é muito importante. Afinal, de acordo com o Tratado Antártico, somente a nação que desenvolver pesquisas aqui poderá definir o futuro do continente gelado. Aqui é a maior reserva de água doce do planeta. 70% da água doce está aqui. Aqui estão as maiores reservas do que você quiser, de petróleo, de gás natural, de ouro, de nióbio, do que você quiser está aqui na Antártica. Quantas Amazônias cabem na Antártica? Né? Imagina que a Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. Então existe um potencial enorme. E o Brasil é um dos poucos países, só 29 países, tem direito a decidir o destino desses
14 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Porque faz pesquisa. Olha, lembrando que a TV Brasil está a postos para transmitir ao vivo a reinauguração da base brasileira Comandante Ferraz. É isso aí. Então, achei importante colocar esse vídeo aí, porque retrata aí para vocês, né, que o Brasil, né, ele estuda os biomas, né, e a biodiversidade além do seu território. Né, e é importante retratar que a Antártida ela só tem fins para pesquisas. Né, não pode extrair nenhum minério, né, e não pode extrair nada de vegetação somente para pesquisa. E o Brasil tem esse benefício, lembrando que a base já foi inaugurada, né, ela teve um problema aí de incêndio anos atrás, né, e agora ela foi reinaugurada, o que é importante para o Brasil para tratar sobre esses assuntos de biodiversidade. E falando em biodiversidade, vamos ver aí o que é uma biodiversidade? Então acompanha aí na tela, né, e vamos ler juntos aí. Então, a biodiversidade é a diversidade de formas de vida da Terra, de todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema, de plantas e animais a micro-organismos. Segundo a definição da Convenção sobre Diversidade Biológica, biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre estas e de ecossistemas. O termo tem como sinônimo diversidade biológica. A biodiversidade contempla tanto a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais, como naqueles com interferência humana ou antrópicos. Às vezes, o termo é usado para representar a riqueza de espécies. Então, vejam, né, a própria palavra, né, bio, né, de vida, né, tanto animal como vegetal, e a diversidade desse trabalho que é feito. E aí tem um exemplo aí da base aí, Comandante Ferraz, que está localizada na Antártida, que é do Brasil e foi construída aí pelos brasileiros. Vamos ver aí uma distribuição da biodiversidade no planeta? Então vamos acompanhar o mapa aí na tela. Aí. Então vejam que interessante. A gente tem lá na legenda a diversidade de espécies terrestres, de animais e vegetais. Então quanto mais escuro for o verde, maior a quantidade de animais e vegetais e da sua diversidade. E aí a gente vê o Brasil, né, com essa relação aqui que aparece, né, nessa diversidade. Tá, então temos aí o Brasil, alguns países da América do Sul, por quê? Porque nós temos a região amazônica nesses países que fazem fronteira com o Brasil. Tá? Então nós temos, né, a região também da Oceania, né, a Índia aparece também com destaque. Então quanto mais escuro aparece no mapa, maior essa relação de biodiversidade, né, que nós temos aí no planeta. Né? Então alguns países, principalmente do hemisfério sul, ainda tem uma grande quantidade de biodiversidade, né, no território deles. Já o hemisfério norte já está mais claro pela, né, o grande povoamento que temos aí nessa região, tá claro? Então é importante colocar esse mapa aí para vocês terem essa relação aí. Então vamos ver aí, ele citou aí da questão do ecossistema, né, que está envolvido aí na biodiversidade, tem uma relação direta aí com os biomas, que mais para frente aí a gente vai ver aí os biomas brasileiros, né? Então vamos ver aí o que é o ecossistema. Então vamos lá, acompanha aí na tela. O que é o ecossistema? É um sistema formado pelos seres vivos e o lugar onde eles vivem em perfeito equilíbrio. Exemplos: as plantas retiram nutrientes do solo e energia da luz do sol. Há animais que se alimentam das plantas e eles servem de alimento para outros animais quando morrem. Os seres vivos se decompõem e fornecem nutrientes ao solo que vão novamente ser aproveitados pelas plantas, num ciclo de vida em que cada ser tem importância fundamental, né? Essa relação aí do animal com a vegetação, que até inclui a questão aí da cadeia alimentar. Então o ecossistema está relacionado aí com a biodiversidade e também está relacionado
com os biomas que nós vamos ver aí daqui a pouco. Mas para colocar mais aí um pouco mais do que é o ecossistema, nós vamos ter um vídeo agora, né, professor? Sim, bem legal. E antes de nós passarmos o vídeo, professor Antônio, eu fiquei pensando aqui, é bom a garotadinha aí se ligar, que por mais que nós sejamos aí a espécie mais elevada, né, de toda a diversidade, toda a biodiversidade, todo o ecossistema, nós também fazemos parte integrante desse ecossistema. Exatamente. Tanto que, pelo texto que nós lemos, quando nós finalizamos o nosso ciclo de vida, né, aí o corpo humano serve aí de nutrientes para o solo, que vai alimentar aí outras espécies de vida. Então, olha só como nós também fazemos parte da natureza e por isso precisamos preservá-la. Vamos lá, prof? Vamos lá ver o vídeo, então? Vamos lá. Então, Paulo, pode colocar o vídeo. As our planet gets hotter, we need to find better ways of adapting to extreme weather. The latest science shows that nature can provide the best defenses against climate change impacts, including heat waves, drought, and rising sea levels. Here's how. As the ice caps melt, sea levels are rising. Many major cities are already threatened by flooding and erosion. Now, we can try to fight this with expensive projects like building seawalls, but there's often a more holistic and cheaper solution. Nature. For example, planting mangrove forests defends against coastal flooding and storm surges. Mangroves weaken the strength of the waves, which stops the shoreline from crumbling into the sea. Coral reefs also provide flood defences by breaking big waves and absorbing their energy before they hit the shore. It's predicted there will be more and more heat waves in the years to come. In fact, it's already happening. But we have a major problem in the way we try to keep cool. Our air conditioning systems use tons of fossil fuels, which only makes the problem worse. While our houses stay cool, the planet doesn't. But again, nature has an answer. Bringing nature into cities can help keep the temperature down. Trees release water through their leaves, just like we cool down by sweating. And urban lakes and rivers also help keep temperatures low. And by using nature, we get extra benefits. Green spaces filter toxic air pollution. They can be used for recreation and they're beautiful. Drought is a major impact of climate change, and scientists predict it will become even more common in the years to come. This is a major problem, especially in poorer parts of the world where many people still rely on rain for farming. But trees and wetlands act like sponges, absorbing water and recharging groundwater supplies. So when we cut down trees, droughts get worse because rain flushes straight through the soil instead of being stored for times of need. But when we keep our forests, lakes and rivers healthy, then we're also protecting our water supplies. Coastal erosion, heat waves and drought are just some of the climate impacts that can be tackled using nature. This nature-based approach is called ecosystem-based adaptation, restoring and protecting ecosystems to help people adapt to climate change. But the really amazing thing about ecosystem-based adaptation is that it protects both people and planet. When we use nature to defend ourselves from climate change, we also create space for plants and animals to flourish. A lot of environmental news can be pretty bleak. From starving polar bears to melting ice caps and disappearing forests, it can be hard not to focus on what's going wrong. But ecosystem-based adaptation is about focusing on what we gain, not on what we lose. Today, there's no need to choose between nature or people. Now, it's nature for people. Bom, aí vocês viram aí o vídeo, né, falando sobre a questão do ecossistema, tudo nessa relação entre os problemas das mudanças climáticas que estão ocorrendo aí no planeta, né, sendo um processo natural ou não, né, e as questões aí, né, do meio ambiente em si. Agora nós vamos entrar aí na relação da habilidade, que são os biomas, né? Então, vamos ver aí na tela, acompanha o que são os biomas, tá? Então, o que é um bioma? Então, vamos lá. O bioma, ele é, vou colocar aí na tela, por gentileza, o que é um bioma? Isso. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal
constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. E, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, nós temos, nessa relação do bioma, né, nós temos a questão principal, é a vegetação. Tanto é que o nome dos biomas tem os nomes aí das vegetações que nós temos nas regiões aí do Brasil e do mundo, né? Mas também tem a questão aí do relevo, tem a questão do clima, que acaba, né, sendo fatores que diretamente acabam interferindo nesse processo. Então vamos ver aí o mapa aí, até uma atividade agora, né? Sim, nós temos atividade. Nós temos uma atividade. Preste atenção aí na atividade que nós vamos colocar na tela. Relacione a coluna da esquerda à da direita. Olha só, como é 7º ano, nós vamos aí dar um tempinho a mais para que vocês possam aí ler com calma e com a ajuda dos professores, vocês realizarem aí a relação entre a coluna da esquerda e da direita, ok? 3 minutinhos para fazer a atividade, dedinho no teclado, leia devagar e responda aí. 3 minutos, já voltamos. Voltamos para a interação. O professor Antônio teve aqui diversas respostas aqui no chat. Os professores estão colocando aqui as respostas dos estudantes. Devido ao tempo, eu não vou ler aqui as respostas, porque aí nós vamos gastar um pouquinho de tempo a mais, mas já vamos passar aí para a correção da atividade. A aula vai ficar disponível no repositório e depois, com calma, os professores poderão estar ajudando os estudantes a ampliar aí os seus conhecimentos acerca desse tema.
Vamos lá, prof, fazer a correção? Isso, pode colocar aí na tela aí as respostas, né? E depois vocês vão ter o repositório, quiser pode printar, né? Então, o 1 é o C, o 2 é o B de bola, o 3 é o E, o 4 é o A e o 5 o D de dado. Então, para quem acertou aí, tá de parabéns. Para quem não acertou todas aí, faz aí uma revisão. Mas é importante aí essa relação aí dessa atividade aí, que tá, como o professor Carlos falou, vai estar no repositório. Agora nós vamos ver o mapa do Brasil com os biomas separados, tá? E a sequência, nós estaremos falando aí sobre os biomas, tá? Então o primeiro mapa aí é os biomas brasileiros, né? Aí com as suas cores. E o maior de todos, em destaque, né? É o bioma da Amazônia, tá? Que está lá em verde, pega a região norte, pega a região centro-oeste, pega aí também uma parte aí da região nordeste, tá? E depois vem aí o segundo maior aí, que é o Cerrado, depois a Mata Atlântica, nós temos aí a Caatinga e depois vem aí o Pantanal e o Pampa, né? Lembrando que essas áreas em vermelho são as áreas desmatadas dos biomas, tá? Para vocês entenderem aí. Então a gente percebeu aí que temos aí 6 tipos de biomas, né, com características aí próprias e as faixas de transição entre esses biomas aí, tudo bem? Aí nas próximas nós vamos ver aí as características de cada bioma aí rapidinho para vocês terem aí na tela. Então vamos para o primeiro aí, que é o bioma da Amazônia. Vamos lá. Então, a Amazônia, como a gente viu, né, com o seu destaque, a sua extensão, pega aí 49% do território brasileiro, que equivale aí a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, né? Lembrando que a floresta amazônica é considerada a maior floresta do mundo, né? Contém 20% de disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Inclusive tem um dos principais aquíferos do Brasil e do mundo nessa região, tá certo? A gente observa que tem uma grande quantidade de flora, mais de 13 mil espécies, né? E quase 3 mil são endêmicas, né? Aquelas que são do próprio local. A mesma coisa os animais, né? São milhares aí de espécies, né? E algumas aí são endêmicas, né? Como aves e anfíbios que são da própria região. Na próxima tela a gente vai ver da Mata Atlântica. Tá? A Mata Atlântica aí ela ocupa 13% do território brasileiro. Tá? Ela se localiza principalmente na região litorânea, então de todos os biomas é o mais povoado do Brasil, né? Apenas 27% de sua cobertura florestal original ainda está preservada. E a gente observa aí que de flora tem mais espécies do que a própria floresta amazônica, sendo que mais de 10 mil são espécies endêmicas da floresta e da Mata Atlântica. Temos aí os animais, né, em característica aí, os mamíferos, com 55 espécies endêmicas das 270 que nós temos no Brasil e na Mata Atlântica. A próxima é o Cerrado, aí, como eu falei, aí, a maior do Brasil. Tá? Então ele ocupa aí aproximadamente 24% do território brasileiro, né? Até a década de 50 do século XX, né, os cerrados mantiveram quase inalterados, né? E a partir aí da década de 1960, principalmente na agricultura, né? E a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, né? Houve aí as rodovias e aí a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e à agricultura intensiva, principalmente a soja. E a gente vê aí uma grande quantidade também de flora, mais de 12 mil espécies, sendo mais de 7 mil endêmicas, né? E a fauna, né, com a característica aí dos mamíferos, que das 252 espécies, 18 são espécies endêmicas, tá certo? A próxima vai ser a Caatinga, né, considerada aí a mais seca aí de todos os biomas. Então ele ocupa uma área de 10% do território nacional, está localizada aí no semiárido nordestino, né, com uma faixa aí de transição na região aí também do sudeste. Tem uma grande variedade de paisagens, né? Tem o desmatamento, tem as queimadas, como é comum aí em todos os biomas, tá? E tem 36% aí da região aí já foram alterados aí pela ação antrópica. A gente vê que tem aí espécies menores de flora, né? Um pouco mais de 5 mil, sendo que 1.547 são endêmicas, né? E os animais também numa menor quantidade em relação aos outros biomas, né? Dando aí uma ênfase nos mamíferos, que de 148, 10 são endêmicos. A próxima que a gente vai ver aí é o Pampa. O Pampa aí tem 2% do território nacional, está localizado lá na região sul do Brasil, né? Tem uma cobertura vegetal
né, mais assim de gramíneas, de gramados, né, porque tem uma época que é muito frio na região, né, tem a ocupação de atividades agrícolas e da pecuária, até pela característica da vegetação, e tem, né, uma menor quantidade de flora e fauna no Brasil, tá certo? Aí tem o exemplo aí do sapinho de barriga vermelha, olha que interessante. E a última aí nós temos o Pantanal, né, que é o bioma aí, mais úmido assim, em relação ao território, 2% do território nacional. Tem aí uma quantidade de flora aí, em torno de 1.197 espécies, sendo 146 endêmicas, e os mamíferos aí, como aí nós temos aí, né, uma grande quantidade de peixes, né, aí o exemplo aí do pacu, que aparece nessa região, que tem muito aí na região centro-oeste, tá certo? Para finalizar a aula, né, nós vamos mostrar aí o Saiba Mais, para vocês fazerem uma pesquisa aí no folder sobre os biomas brasileiros, né, print a tela, ou a aula vai estar lá no repositório para vocês estarem pesquisando. Perfeito, pessoal? Então foi um prazer imenso estar com vocês aí. Na semana que vem a gente vai falar de biomas mundiais aí, que vai dar mais ênfase nessa aula aí. Um abraço. Obrigado aí, professor Carlos. Bem legal a aula, bem interessante. Avalie a aula no final e até a próxima aula. Continue estudando. Tchau, pessoal. Tchau.